Estamos aqui, na verdade, no Azuki. Foi a primeira vez que eu vi um trabalho teu, eu nem te conhecia. Foi o Comandante Ki, que tu fizeste com o Luciano Ribeiro. Eu achei assim, que traço diferente esse cara aqui. Não sabia de onde é que vinha aquilo ali. Enfim, achei interessante. Depois te conheci no Esperando o Mundo Mudar. O lançamento com o Gui Smith, que tu veio aqui no segundo, terceiro feirão, não me lembro. E o bacana, eu estava comentando com a Ana Carolina ali, é quando tu vê o desenvolvimento do artista. E é artista que tu vem observando e tal, e o cara faz assim. Foi para outro nível, né? Venceu o chefão da fase. E eu acho que aqui no Kids tu venceu um chefão de alguma fase. Eu não sei qual, porque me falta essa sensibilidade. Olha aí. Então, eu quero que tu fale mais sobre a obra. Sobre o Kids. Vamos lá. Por favor. Então, como foi The Kids? Foi um alto desafio. Então, ali já é uma barreira vencida. Que eu tava querendo vencer aquela coisa de quero produzir, mas não estou conseguindo chegar no final de uma obra. Mais uma, e para a próxima, sabe? Então, eu tomei para mim mesmo a responsabilidade do roteiro nessa história. Então, ali eu entrei sem ter filtro de opinião ou de querer agradar um roteirista, pensar um estilo para a história e tal. Nasceu tudo junto. Nasceu o estilo da história, com o meu traço, com o meu tipo de escrever roteiro, que não é um roteiro escrito, que é o que vai ter em cada página, mas nada muito específico, um Marvel Way comigo mesmo. Sim. E acho que deixou a história mais natural, sabe? Era uma história que eu queria contar, com os sentimentos que eu queria passar dentro dela, e foi mais natural fazer ela, não foi um esforço como tinha sido nos trabalhos anteriores. Claro que colaboraram, enfim, fizeram o meu trabalho evoluir, mas nesse eu senti um trabalho mais meu, mais personalidade. Qual a diferença que tu vê trabalhando, por exemplo, com o Gui Smith, que é um queridão, já falo de cara, né? Porque assim, tu tendo o roteiro e o roteirista para dialogar, pode ser desenvolvidas coisas a mais, a menos. Diferente. Dá mais ênfase nisso, tira aquilo, o que tu acha? E contigo, como é que foi esse teu diálogo interno? Pois é, como eu disse, é mais tranquilo. Eu acho mais fácil trabalhar o desenho numa ideia que já foi pensada considerando o meu estilo, sabe? Do que tem que adaptar ou atender uma expectativa, sabe? É essa a diferença. E tem que chegar quando está trabalhando com alguém no meio termo. E sai o resultado esperado entre os dois ali, beleza, uma boa história, ok. Mas para evoluir o trabalho eu achei mais libertário fazer por conta, assim, roteiro e tudo mais. Eu quando li o The Kids, abre aqui pra gente dar uma mostrar ali. Aqui, sei lá, página do meio. Eu achei interessante duas coisas. Diga. É a questão do contraste que tem, por sorte deu bem nessa página aqui, entre o preto e o claro escuro, basicamente. Sim. E outra coisa interessante que eu consegui localizar dentro da minha viagem pessoal, e esse universo aqui, mais ou menos naquele universo do Clint Eastwood. Meio Unforgiven, um pouquinho antes, sabe? Naquela Homem Sem Nome, naquela trajetória ali, sabe? Como se cria um cara naquela situação. Naquela realidade, como seria? Como seria uma criança naquela dureza? Foi exatamente esse o ponto de partida, porque histórias em quadrinhos de faroeste, histórias de faroeste em geral, cinema também, geralmente não tratam das crianças. É verdade. E é verdade. Era uma lacuna nesse gênero que eu tanto gosto, que é o faroeste, algo que tratasse mais a sério as crianças. E eu quis imaginar como seria crescer no meio daquela loucura e do nada a guerra ali, os pais saindo de casa. Como é que fica tudo isso? Outra coisa que eu achei interessante foi o tamanho, formato da HQ. É uma HQ que não é tão pequena, nem tão grande. Me chama muita atenção essa questão tátil. Porque já que tu tá imprimindo um negócio, um trabalho, que seja numa qualidade bacana como é, com cuidado de ter uma gramatura boa,
que valorize o traço do artista, no papel que valorize o traço. Isso é uma coisa importante que poucos artistas dão conta disso. Pois é, eu estou recebendo um bom feedback dessa parte mais projeto gráfico. Exatamente. Até estava conversando com o Edson ali. Sim, sim. Ele também gostou, ele comentou que quer fazer próximos quadrinhos, mais ou menos nesse formato também, que gostou também do formato. E isso vem, acho que, da minha formação como designer enfim. E estou encaminhando essa minha formação, estou em processo. Mas enfim, coisas boas da faculdade. Claro. Poder pensar essas partes também. E foi algo assim, como surgiu o formato. Precisava ser barato e elegante, assim, em certo ponto, para que eu pudesse produzir numa gráfica em tiragens baixas, sem muito custo, mas que isso não chegasse assim, é uma coisa barata para o público. Isso é bem pensado, isso é algo justo, bem resolvido. Isso. Nessa parte. Viável para mim e interessante para quem for comprável para quem for ler. Também, tem isso. É um preço bacana, uma qualidade bacana. Tem algumas edições que a gente vê de outros artistas que eles fazem um trabalho maravilhoso, botam no papel excelente, encarece e o cara chega na hora de comprar assim, vou gastar R$70 em uma edição ou vou comprar 7 edições de R$10 e prestigiar os outros, né? A gente, como consumidor do outro lado do balcão, a gente tem essa dúvida. Né? Sim, e a questão de vender em eventos, que é o principal ponto de venda dessa história, leva em consideração justamente isso, porque o cara chega com uma edição maior, tal, mais caprichada, se ele tem algum renome, ele vai ser comprado, vai ser consumido, beleza. Mas quem está começando, quem tem que vender o primeiro produto, tem que levar em consideração o preço, porque a pessoa não vai arriscar a grana numa coisa que talvez não seja aquilo que ela gosta, aquilo que ela aprecia. Então, essa barreira de entrada em conhecer um novo artista tem que ser baixada. Não, e se tiver, por exemplo, espaço para histórias dentro desse mesmo universo do The Kids, falando mais sobre isso ou não me interessa, vai de ti isso aí. Mas a questão é a seguinte, se tiver espaço para mais coisas, tu pode fazer depois uma edição maior, mais bonita, já foi reconhecido como um produtor deste universo aqui. Né? É desenvolver universos pequenos e expandindo aos pouquinhos. Né? Conforme a pessoa vai crescendo artisticamente, vai crescendo a história, vai crescendo o acabamento, vai melhorando, tudo melhora. Tudo melhora. As vendas melhoram. Próximos passos, onde é que o pessoal vai te encontrar ou tu vai te dar um tempo? Vou ter 6 meses de um tempo para faculdade. Preciso terminar. Claro. E depois, segundo semestre do ano que vem, eu volto com tudo, com um projeto novo, em parceria com o Luciano Ribeiro. Olha aí, hein, adiantando coisa. Podia falar? Acho que sim. É que não é nada muito certo, mas a vontade é, segundo semestre do ano que vem. Bacana. Mundos, ou na verdade, em quadrinho. E vai ter uma prévia online, umas 8, 10 páginas. Tudo isso online? Porque é uma história longa, é uma história com umas 90 páginas. Caramba! E a ideia é fazer um teaser na internet e buscar um financiamento coletivo, já que já temos alguns quadrinhos publicados, uma galera que já acompanha, para fazer uma edição melhor aí, como a gente estava falando antes, colorida, um acabamento melhor. Aí contamos com a ajuda do pessoal no Catarse. Lançamento provavelmente segundo semestre de 2017. O começo de 2018, o lançamento oficial. Assim. Como é uma HQ de fôlego, né? A produção exige bastante. Cara, agradeço demais a tua presença, que é a segunda vez que tu vem aqui. Primeiro veio com Esperando o Mundo Mudar. HQ interessante, rápida, bom conteúdo. E agora com tua primeira HQ solo. Voo solo. Arte, roteiro, tudo mais. É um cara que eu recomendo que vocês prestem atenção. Está evoluindo no traço, está evoluindo na narrativa, está em ascensão. Se quiser aparecer sempre pro Feirão, está aberto. Com certeza, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui. E obrigadão pelas palavras e pelo incentivo de sempre. É isso aí. Valeu, tchau.